Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Me chamo Jorge Oliveira, faço parte da equipe de louvor aqui da Igreja Presbiteriana Bairros Estados e hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um livro, esse livro aqui, Cante, Como o Louvor Transforma Sua Vida, Sua Família e Sua Igreja, da editora Fiel. Os autores são Keith e Christine Getty. Eles escreveram esse livro e nós vamos discutir um pouquinho a importância do cantar. Ele já começa falando que a sua voz pode não ser padrão profissional, mas a sua voz é de padrão confessional. Então a importância do cantar é que nós confessamos no culto sobre as verdades de Deus, nós confessamos e proclamamos as verdades de Deus. Em Salmos, de número 98, fala que nós cantamos com a criação. Olha só, aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria ao som de música, ofereçam música ao Senhor com harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios, junto cantem de alegria os montes, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então aqui ele fala a criação canta a Deus, né? Os montes, os mares, os rios batem palmas. E nós somos feitos para cantar, junto com a criação. E também junto com o Paul Tripp, que é um pastor conhecido no meio reformado, ele escreve de forma poética sobre Deus. Deus é o músico por excelência, a sua música transforma a nossa vida, as notas da redenção reorganizam o coração e restauram a vida. Os seus cânticos de perdão, graça, reconciliação, verdade, esperança, soberania e amor devolvem a nossa humanidade e restauram a nossa identidade. Então essa é uma bela descrição poética sobre quem Deus é e que Deus nos ensina também a cantar. Então, por que nós somos ordenados a cantar? A Bíblia nos dá alguns versículos e no Novo Testamento, Paulo, em Colossenses 3,16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então nós somos ordenados a cantar ao Senhor. Não quer dizer que todo mundo tem que ser cantor profissional, mas essa ordem a cantar é uma ordem para exaltar a Deus e cantar as verdades das Escrituras. Em Salmo 117:1 fala assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltemo-no todos os povos. Salmo 96:2 diz: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Em Salmo 105:2 diz assim: cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Então nós somos ordenados a cantar ao Senhor sobre quem Ele é. Então nós temos que ter cuidado em relação a cantar, porque muitas vezes, por causa do nosso pecado, a tendência é o homem querer exaltar o próprio homem e colocar o homem no centro das suas músicas congregacionais. E o que a Bíblia está nos ensinando sobre cantar é diferente disso. O cantar é cantar sobre quem Deus é, sobre essa realidade e exaltar o seu nome. Em Apocalipse 15, versículo 3 e 4 diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Se você lembra dessa música, né? Ó Rei das nações, quem não temerá? A gente lembra dessa música cantando e a gente vê que essa música tem base totalmente nas Escrituras. E por fim, eu queria deixar 10 passos práticos para você em relação ao cantar que esse livro nos indica. Primeiro, use toda a ajuda e oportunidade que puder. Então, se você tem música no seu celular, no seu carro, indo para o culto, no momento do café da manhã, junto com a família, então você usa todos os recursos que você tiver para cantar. 2. Ensine aos filhos canções com as quais você deseja que envelheçam. Canções que nós cantamos na nossa igreja, como Seu Sangue, Meu Pecar Lavou, Obrigado, canções do Inário, que são canções que passam por gerações, que têm uma forte base bíblica, que tem uma estrutura de exaltação a Cristo. É importante você ensinar para os seus filhos também. Converse sobre o que está fazendo e o que esses cânticos significam. Então, responder perguntas dos seus filhos, ver o significado. A gente tem vários exemplos
de cânticos que falam da justificação de Cristo, da exaltação dele, da ressurreição, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de pregar o evangelho quando estamos cantando para os nossos filhos, com os nossos filhos. A quarta dica é: se prepare para o culto dominical. Prepare o seu coração, cante louvores. Se você já souber as músicas que serão cantadas, ensaie em casa, tente aprender a letra, para você não depender do projetor. Então você pode fazer coisas práticas em relação a isso. Modele uma participação apaixonada no culto. Seja o exemplo do que é louvar a Deus com paixão. Mesmo que você esteja em momentos difíceis, a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor. Em Tiago fala que passar por provações tem de motivo de alegria. Então modele isso, né? Modele o exemplo do que é estar com o coração alegre diante dele e também nos momentos contritos diante dele. Nós confiamos no Senhor, que Ele está conosco, está do nosso lado, Ele é o fiel, Ele é protetor, Ele é provedor e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então modele isso. Em exemplo prático, chegue na igreja, vá para o lugar mais na frente possível. Leve toda a sua família para frente do culto. Dê valor ao culto. Não fique mexendo no celular. Na hora dos cânticos, se levante, cante junto com a igreja. Né? Dê a sua participação. Seja intencional nisso, tá? E eu creio que você fazendo isso vai ser muito abençoado. Você vai aprender a abrir o seu coração cada vez mais quando você canta, solta a sua voz sobre as verdades bíblicas, mas também os seus filhos que estão lhe observando como você faz, não como você fala, estarão acompanhando você, as pessoas que caminham junto com você. Então, isso só tem a somar para esse momento de culto público. O sexto ponto: esteja alerta para todas as músicas às quais seus filhos estão expostos, tá? Aqui a gente não tem o objetivo de trabalhar uma dicotomia, né? De secular e sagrado, porque esse debate é para um outro momento, talvez, mas preste atenção, porque existem músicas de pessoas que se dizem cristãs e eles não exaltam a Deus e são prejudiciais, e são heresias, e são contrárias às palavras de Deus. E existem músicas de pessoas que não são consideradas cristãs, que exaltam a Deus, que falam da beleza, que falam da criação, que falam do belo. Então nós precisamos encher os nossos ouvidos também disso, né? Porque assim como Calvino dizia que toda verdade é verdade de Deus, nós precisamos encher os nossos ouvidos da verdade de Deus. Preste atenção nas músicas. Hoje a nossa geração é uma geração que tem investido muito nos jovens e nas crianças, com suas músicas, com a sexualização nas músicas, com princípios não cristãos, onde Deus não existe. Então nós temos que estar atentos a essas músicas em redes sociais, em todos os lugares, para que os nossos filhos recebam cada vez mais da beleza do que é a arte, né, da música, para a glória de Deus. A outra coisa também em relação aos seus filhos, né, o sétimo ponto é: se seus filhos estão estimulados com a música, estão empolgados com a música, incentive. Compre um instrumento para eles, coloque ele numa aula de música. Hoje em dia, agora com essa época de quarentena, a gente está vendo vários e vários cursos online de instrumento, aplicativo no celular para ensinar piano. Você compra um teclado e o aplicativo você toca e ele escuta o que está tocando. Então incentive o máximo para que as crianças sejam musicalizadas, né? Musicalização infantil para crianças menores de 5 anos. Então invista nisso, porque eu creio que só tem a somar na vida do seu filho e na vida da sua casa também. No seu culto do lar também, os seus filhos vão poder tocar os instrumentos, vão poder servir, vão poder futuramente talvez criar arte, né? Trazer o belo para o mundo, e a gente pode investir, né? Ser um canal de Deus na vida dos nossos filhos nisso também. A oitava dica que ele dá é que se a igreja tem um coral infantil, investe, incentive as suas crianças a participarem também. O nono ponto, eu já meio que falei um pouquinho sobre isso, que é: cultive uma opinião elevada sobre o tipo de arte. A gente tem que perceber que a beleza ela não é relativa. Existe uma frase muito conhecida e propagada no mundo que é: a beleza está nos olhos de quem vê. Ou seja, cada um pode ter a sua beleza. Mas assim como a verdade, biblicamente falando, a beleza não é relativa. Deus criou o que é belo. Deus criou o padrão moral, o padrão de beleza, padrão de verdade. Isso vem de Deus e Deus criou o belo. Então nós devemos incentivar o belo para os nossos filhos a partir de uma cosmovisão cristã do que é o belo. E aí, com isso, quer dizer o quê? Que nós pais, nós como igreja, nós precisamos receber e estudar o que é belo, né? O que é que traz glória a Deus. Nós vemos o belo na criação, nós vemos o belo na arte, nós vemos o belo nos filmes. Então, você começar a perceber isso e começar a trazer para os seus filhos o que é o belo é muito importante. E por fim, a dica que o livro nos traz é: cantem hoje. Não esperem para daqui a 2 anos, quando você for fazer uma aula de alguma coisa. Não,
cantem hoje. Se você não toca algum instrumento, coloca um som, né, a caixinha do som lá tocando no culto da sua casa, tenta cantar junto com a música, mas invista nisso hoje no seu culto doméstico, e também levante a sua voz em louvor a Deus, cantando no culto público, tá? Estamos com muita saudade de voltar para o culto público de domingo, para as nossas atividades normais, e esperamos que você seja abençoado, que você use essas dicas para cantar mais a Deus e para glorificar o seu nome. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.